João capítulo 7, versículos 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios da água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então agora vamos nos levantar, vamos pedir ajuda ao Senhor Jesus para podermos entender estas palavras. Senhor Jesus Cristo, Tu estás aqui, Tu és a palavra de Deus viva, e Tu tens proclamado as palavras que acabamos de ler, perante um mundo festivo, religioso, mas que não Te conhecia. E nós sabemos que hoje é a mesma coisa. Muitas vezes nós temos o Teu nome em nossos lábios, mas em nossos corações não está a comunhão e a presença do Cristo. E isso é fatal. Pedimos que Tu possas mudar isso em nossas vidas, que possamos viver na Tua presença e que hoje à noite as Tuas palavras possam penetrar e transformar nossas vidas. Rogamos isso e pedimos as Tuas bênçãos para cada um. Amém. Tá, no último dia, o grande dia da festa. Jesus falou, era grande festa, era o que era para acontecer hoje, né? Grande festa no Brasil. No meio dessa grande festa, e a Bíblia diz, era o grande dia da festa. Agora Jesus não vai lá para dizer, tá tudo bom demais, está tudo filé mignon, vamos curtir, vamos festejar. Ele não fala. Mesmo se tudo dá certo, se é realmente um grande dia de festa, nossos corações permanecem vazios. Eu lembro na minha casa, a minha família, eu fazia muitas artes e gostava de fazer a minha família rir. E eles gostaram. E eu não sei como era ambiente de família, né? Eu era caçula, então eu sempre puxava umas piadas e a turma sempre estava rindo. E eles gostaram demais, mas eu lembro que depois que me tornei um cristão, eu percebi quão vazio é tudo isso. E doía no meu coração, que a gente puxava assunto, brincava, ria muito, mas o coração é vazio. Pior do que isso, o coração tem sede de algo que ele não recebe. E por isso Jesus se levantou no grande dia da festa com essa mensagem essencial da palavra de Deus. Existe uma plenitude para os sedentos. Aqui o versículo novamente, desta vez vocês têm ele na frente. No último, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque existe uma sede muito grande nas almas e não pode ser saciada por nenhuma festa. E mesmo que dê muito certo, nós podemos estar eufóricos por um bom tempo. Na Alemanha a turma está eufórica, pode acreditar. Agora, né, essa noite toda eles estão festejando, a maioria. E é uma grande emoção. Mas a madrugada da ressaca vem. E não é só por causa do álcool que dá uma terrível ressaca, né? Mas é porque os corações estão vazios. E não acharam o que procuraram. Porque o título mundial no futebol não pode satisfazer a nenhuma alma. Na época, a festa, o cúmulo da festa era em torno de Deus. Eles falaram, nós servimos a Deus. Estava tudo bem bonitinho, tudo organizado. Parecia que não havia falhas
Mas o dono da festa, que era para ser Deus, não estava presente como queria estar presente. Aliás, ele estava, né? Era Jesus. Mas eles não queriam ele no centro da festa. Eles fecharam para ele não estar no centro. Porque todas as festas do Antigo Testamento que estavam celebrando, todas elas eram para Jesus. Agora vem o dono da festa e ele não é aceito, não tem lugar, não há espaço. Tudo está tão bem organizado que não há mais espaço para Jesus. E nossas vidas, rapidinho, estão organizadinhas, né? O tempo passa e estamos sempre fazendo alguma coisa. O preguiçoso também até está sempre fazendo alguma coisa, porque quando você vai para ele convidar ele fala, não tenho tempo não. Nunca tem tempo. Ninguém tem tempo para Deus. Mas para uma festa organizada, há tempo. E às vezes, olha, não quero agora falar mal por exemplo, da marcha de Jesus, mas eu acho possível, sabe, fazer uma marcha, organizar uma marcha de Jesus, só para falar algo bem conhecido, e no final, Jesus não está no centro dos nossos corações. É possível, gente. Então, não estou falando mal deles, mas o problema é, nós podemos até colocar Jesus na boca, e Ele não está preenchendo nossos corações. E há um motivo, e esse eu vou falar já. Deus quer dar plenitude, mas existe um problema. Vamos abrir Jeremias, o profeta Jeremias. Isso é um assunto dos corações. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, cisternas quebradas, rachadas. Então Deus reclama aqui, olha, o meu povo fez duas coisas. Era para eu ser o manancial da vida deles, a fonte da vida. Plenitude Deus tem. Se falamos de plenitude, Deus tem. Só que, apesar de se chamarem povo de Deus, hoje em dia, apesar de nós nos chamarmos cristãos, né, aqui todo mundo é cristão, diz, viramos as costas a Deus, correndo para cisternas. Cisternas eram vasilhames grandes de pedra, onde colocaram água. E eles correram lá, a promessa é tem vida lá. E então todo mundo virou as costas para a plenitude de Deus e correu para aquelas cisternas. Pode ser cisterna dentro da água, dentro da terra. O problema é quando há uma rachadura na cisterna, você pode encher de água o que quiser, ela sempre será vazia. Você enche, mas não tem água. É jogado água, é prometido água lá dentro, mas não há água. Essas cisternas quebradas não retêm água, não retêm plenitude, não tem nada lá. E as pessoas correm atrás. E tanta decepção há naquelas cisternas. Olha, a Bíblia fala da idolatria. O povo de Deus idolatrou coisas de pedra feitas por mãos humanas. Pode ser o futebol, não há dúvida nenhuma. Então nós corremos atrás de coisas pelas quais gastamos nosso tempo, nosso dinheiro, nossa força, e quando chegamos lá e queremos abastecer nossa alma, está vazio. É disso que Jesus fala.
E a humanidade sempre está colocando outra coisa para substituir a plenitude de Deus. Sempre há opções. Não sei qual é a sua opção, mas você tem algo pelo qual você gasta seu tempo, seu dinheiro e sua força. E se não for o Deus da Bíblia, você é um idólatra. Definição de Deus. Porque você acha que não tem plenitude em Deus. Você entendeu? A idolatria não é necessariamente, também é se você cai na frente, se debruça na frente de uma estátua, né? Isso é idolatria também. Mas tudo o que nós colocamos do lado de Deus, o que tem a posição de Deus em nossas vidas é ídolo. Pode também ser nossa própria inteligência, o nosso próprio eu, que nós podemos idolatrar. Como isso é fácil. Mas vem aí a decepção. Quem é um idólatra, ele tem sede. E agora, o que Jesus diz? Vão embora vocês idólatras, que não gostam de mim? Não. Que bom, né? Que Jesus, ele faz uma oferta. E a solução está na oferta que acabamos de ler. Nós acabamos de ler, né, João 7, onde Jesus disse isso, que se alguém tem sede, venha a mim. Mas vamos abrir uma outra referência, só para vocês verem que a Bíblia está cheia disso. É plenitude mesmo. Apocalipse 22. As últimas palavras da Bíblia é o chamado de Deus. Até o final, ele chama para si. Apocalipse 22, 17. Ele não desiste. Alguém poderia ler? Pode ser tudo, mas nós vamos enfatizar a segunda parte. O Espírito e a noiva diz, vem. E todos aqueles que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça a água da vida. Então, quem tem sede, venha. Olha, você só precisa ser sincero. Se você conhece a sede de alma, então vai para Jesus. Mas existe um empecilho. E a segunda parte desse versículo continua. Jesus diz, quem tem sede, venha. E quem quiser. Jesus não quer que você seja obrigado para vir a Ele. Ele quer que você mesmo queira. É sua decisão. E no momento que você vai, que você quer, Ele vai te ajudar, Ele vai te apoiar. E há laços muito fortes que vão quebrar para você ir a Jesus. Mas você tem que querer. E se você quer, então fale isso para Jesus. Senhor Jesus, eu quero. Eu não estou entendendo ainda. Pode ser isso, né? Vamos chegar nisso, de entender melhor como chegarmos a essa plenitude. Então, se você quer, então fale isso a Jesus. Eu quero. Senhor Jesus, eu quero ir a Ti. Mas eu tenho ainda dificuldades para entender. Eu não entendi ainda. Ou eu quero ter essa plenitude, me mostre essa plenitude. Se você fizer isso, ninguém pode te barrar. Você será imediatamente assistido por Deus para chegar à plenitude dele. E olha aí, não há cisterna esperando por você. Sabe, uma promessa falsa, onde você corre sedento, a língua para fora, e abre aquilo e não tem nada. Não, você vai chegar e aí você vai colocar sua cabeça nessa água fresca e vai engolir. Estou falando simbolicamente. Sua alma vai receber o que você anseia. Jesus, ele continua. E isso é muito importante para nós cristãos, porque
a coisa não para por ali. Deus nunca aprovou egoísmo. Nós não somos cristãos para falar, abasteci minha sede e eu estou bem, beleza, para por aqui, puxa o freio, estou satisfeito. Não, porque Deus quer que todos recebam ajuda. E Ele quer que você e eu participemos disso. E por isso há plenitude para todos. E o versículo em João 7 continua assim. Jesus disse primeiro, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E então Ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Jesus está dizendo aqui, eu que sou a fonte da vida, da plenitude, vou fazer de você uma fonte também. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Por que será que falta tanta força no meio dos cristãos? Muitos começam, mas param. Eles estão muitas vezes perto do alvo e não conseguem vencer. Os últimos 3 passos na corrida são os mais difíceis, mas vença vale a pena, porque em Cristo há plenitude de poder para vencer os obstáculos, para que você possa não apenas receber abastecimento para você, mas dar abastecimento para outros. E aqui Jesus diz quem crê. A Bíblia ensina a fé. Muitos não sabem mais o que é crer. E é um problema sério. Se você não sabe o que é crer, você não pode agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Ou em outras, Hebreus 11:6, se quiser olhar. Pela fé nós podemos agradar a Deus. Então, fé é essencial. E olha, a fé é definida assim, como diz a Escritura. Não existe uma fé bíblica que esteja livre da palavra de Deus, que você tenha em mãos. Você precisa conhecê-la, você precisa mergulhar nela, porque ela será nutrimento para a sua fé. É um puro engano quando pessoas dizem, eu amo Jesus. Não gosto muito da Bíblia, sabe? Mas eu amo Jesus. Olha, pare com o circo. É circo. Com isso você engana outros e a você também, mas não a Deus. Se você ama a Deus, você vai ligar com aquilo que Ele diz. A minha esposa, ela olha, se eu a amo, eu escuto o que ela diz. Eu levo a sério o que ela diz, né? Eu não posso dizer, querida, eu amo você, mas cala a boca, por favor, porque o que você diz não presta, né? Não tem isso. Eu amo você quando você está silenciosa, né? Quando você está dormindo, eu amo você. Que é isso? Que amor é esse? Bom, os cristãos, eles dizem que amam a Deus, mas nem conhecem a palavra de Deus. Não há mais nenhum interesse em aprender o que Deus diz. Por quê? Sabe por quê? Porque há cisternas onde eles estão se abastecendo, ou tentando se abastecer, rachadas, né? Eles estão lambendo lá, para conseguir algo para a sua alma, e gastando seu tempo lá naquilo, mas não estão indo para a fonte da água viva. Como diz a Escritura, se quiser crer e agradar a Deus, não desvie da Bíblia. Não tem como. Não tem como. Como é triste, né? Quando as pessoas caem na frente dos ídolos, né? O álcool é um desses ídolos, né? Eu lembro que um irmão contou para mim que ele ficou chocado de um alcoólatra que caiu de joelhos. Alguém tinha pouquinho de pinga ainda, e ele estava tão sedento daquilo que ele falou, eu vou fazer qualquer coisa
para tomar essa pinga. Um homem viciado. Então aquele malvado, ele derramou a pinga lá no chão e o viciado foi lá lamber. Foi lá lamber aquele álcool. Mas eu tenho certeza que essa coisa está acontecendo direto. E não só com álcool. Está acontecendo com os ídolos escondidos dentro dos lares. Nós damos nosso tempo, nós damos nossa força para alguém. Será que é Deus? Se é Deus, então a plenitude de Deus vai fluir de dentro de nós para outros. Fluirão rios. Que coisa! Jesus fala isso no meio dessa festa. Esse versículo é incrível, né? Rios de água viva, poderosa. Se ligue com esta água, vale a pena, mas de verdade. Continuemos. Sim, a palavra de Deus é aquele acesso para a fonte da graça de Deus, que não termina. Ela já tem início, a fonte da graça de Deus, antes de toda a criação ser feita. Deus tem graça para você já desde antes de tudo começar. E ninguém pode roubar essa graça de você se você decidir a pegá-la, né? A recebê-la. Não precisa pagar nada para isso. Portanto, vamos nos preocupar com aquilo que a gente leu, aquilo que já falei, só para vocês verem na Bíblia como a Bíblia fala sobre si. Se a palavra de Deus nos traz essa plenitude, então precisamos dela. Colossenses 3,16 fala assim, ó. Faz bem decorar esse versículo e fazer com que ele seja um lema da nossa vida. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E agora vem os rios. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, vocês farão em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 9:8 também fala isso, sobre a plenitude da graça de Deus e como ela pode aumentar e aumentar em nossas vidas. Se torna um rio poderoso, muito poderoso, e as coisas ruins são arrastadas das nossas vidas, se deixarmos esse rio crescer. Coisas que nós não podemos levantar, pesadonas. O tsunami leva assim, não é? Já viram um tsunami? Né? Um rio poderoso carrega toneladas de pedras. Quero ver a pessoa levantar essas pedras. Não levanta não. Mas o rio da graça de Deus faz isso. Então aquele que se compromete com Jesus vai receber os olhos abertos e a promessa de libertação e de força para fazer coisas impossíveis. E isso Deus quer que nós possamos fazer para outros. Tito 2:11. É para todos, a graça de Deus é para todos. Então Deus quer que nós possamos servir a outros. E a questão de como nós servimos a outros, a Bíblia não fala como precisa ser. Podemos dar assistência humilde e fácil, mas ainda é assistência que Deus valoriza. Como Jesus serviu. Muitas pessoas só procuram consolação. Se nós damos consolo a elas, já demos muito. É verdade, é pouco. O que nós podemos dar? Mas da nossa parte é pouco. Mas se Deus dá, o que Deus dá é muito. E se Deus pode dar através de nós, que honra nós temos. Tito 2:11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tenho mais um ponto
esse é importante e é plenitude em todos os sentidos. O grande alvo para nós é o amor de Deus. E na fonte da palavra de Deus, nessa fonte, na plenitude de Deus, nós vamos achar o amor de Deus. E para isso, Deus nos deu o seu Espírito. Então, por isso Jesus continua essa frase, esse versículo nós temos lido, Jesus estava se referindo, olha só, ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus está falando que é necessário que a gente esteja pessoalmente, espiritualmente ligado com Jesus Cristo. E isso acontece pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que vem e gera o novo nascimento. Água e Espírito. A água, a palavra de Deus, o Espírito de Deus que faz isso. Então precisamos da atuação do Espírito em nossas vidas. E o Espírito de Deus, ele atua assim. Que ele faz a palavra de Deus viva para nós. Deixe-me dar uma referência para vocês. Tem duas aqui, vamos ler primeiro a de baixo, 1 Coríntios 2:10. Aqui lemos, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou procura, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito de Deus, ele procura as profundezas de Deus e ele nos revela as profundezas de Deus. Vamos agora ver essas profundezas em Efésios 3, versículos 17 em diante. E aí é tudo muito interligado, se vocês prestarem atenção. Efésios 3:17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vemos aqui o amor como o principal, que é a plenitude de Deus. O amor de Deus tem tudo, tem todas as dimensões, tem realmente múltiplas dimensões. A largura do amor de Deus, como Deus é independente de tempo. Ele abrange todos os tempos, todas as pessoas de todos os tempos. O comprimento do amor de Deus, como ele é alto, que a gente vê que mesmo com tudo que aconteceu, ele não pode ser ultrapassado. Nós vemos também a altura, que vai até a altura da perfeição de Deus, esse amor de Deus. E nós vemos também a profundidade do amor de Deus, que ele foi até os lugares mais baixos e mais escuros. E como o mundo tem se tornado uma profundidade terrível de pecado e do mal. Mas Jesus o amor de Deus alcançou e foi até embaixo disso. Com a cruz, nós temos isso demonstrado. Jesus foi humilhado abaixo de toda a profundidade que os seres humanos jamais presenciaram. Então, o amor de Deus tem todas essas dimensões. São muitas e são maravilhosas. E Deus quer que a gente, através do Espírito, as conheça. Somos convidados a fazer isso. Então, a presença de Jesus através do seu Espírito em nossas vidas para sempre são
essa plenitude. E se Ele está em nossos corações, então nós temos essa plenitude. Deus quer que nós curtimos disso. Deus não é um Deus que está chateado com as nossas falhas, ou que tenha perdido a paciência, mas seu amor abrange todas as dimensões da sua vida. Ele felizmente ultrapassa este prédio, ou esta igreja. Ele está, o amor de Cristo não é barrado por nenhuma coisa. E isso é para nós motivo de enorme esperança. Então, se vamos agora enfrentar uma semana, mais uma vez uma semana, vamos fazer desta vez partindo da plenitude de Deus. Podemos viver e usufruir da plenitude de Deus a cada momento em Jesus Cristo. E isso fará com que nossas almas possam ser abastecidas. Aí temos segurança. E então Deus quer ultrapassar isso para que através de nós outras pessoas possam ser abençoadas. Vamos perceber se a gente cresceu desse ponto de vista, se outras pessoas têm sido abençoadas através de nós. E aí para Deus não tem grande ou pequeno. O importante é que outros sejam abençoados através de nós. E aí os rios da água viva trarão muita graça para muitas pessoas. Esse é o alvo de Deus para nossas vidas. Sabe? Seria triste se nós fôssemos um grupo de pessoas que, se morresse agora, ninguém ia chorar, ninguém ia sentir falta, porque não fizemos nada mesmo para ninguém, entendeu? Seria triste. Mas se fôssemos pessoas assim, que fazem falta neste mundo, então nós somos pessoas que vivem da plenitude da graça de Deus. E acho que isso dá para entender, e vamos nos deixar chamar por aquele que fez a diferença por aqui, o nosso Senhor Jesus. Ele abastece nossa sede e ultrapassa os limites para que nós possamos dar para outros bênçãos sem fim. E nós permaneceremos nessa plenitude para todo sempre.